Vamos lá então. Como já foi apresentado, hoje eu vim aqui falar sobre como é que podemos não só sobreviver, mas também prosperar em épocas de crise que estamos todos a viver, o planeta inteiro, não é? Então eu trago algumas dicas para quem é que isto se destina: líderes de equipas ou qualquer dono de empresa, mesmo se trabalhar sozinho, sem nenhuma equipa. Eu acredito que os conteúdos são valiosos de qualquer forma. Depois vocês dizem-me no final. Eu trago algumas dicas. A primeira é: tenha o seu porquê definido. Isto é muito importante, porque o porquê é a gasolina interna, é aquilo que nos faz levantar da cama de manhã. E é aquilo que faz com que as coisas aconteçam, ajuda-nos a agir. E em termos empresariais, o porquê muitas vezes é respondido quando falamos do tradicional estratégia, missão, visão e valores. Que muitas vezes as empresas escolhem não tratar disto. É visto como, são aquelas frases bonitas que as pessoas põem nos sites, não serve assim para nada em especial. Muitas pessoas dizem que não têm tempo, que vão tratar isso depois da máquina estar oleada, da coisa estar a acontecer, de os problemas estarem resolvidos, e para mim isto faz muita confusão, porque tudo parte daqui. Como é que alguém consegue definir um objetivo para uma empresa se não sabe qual é a visão, não sabe para onde é que quer chegar no longo prazo? Então como é que vai definir um objetivo de curto prazo? Esse objetivo é baseado em quê? Para mim os objetivos só podem ser definidos depois de termos a estratégia definida. Quando eu digo aqui o porquê definido, este porquê é respondido na visão, no sentido de que é para onde nós queremos chegar, porque é que a minha empresa existe. Muitas vezes também me respondem: existe para criar lucro. Isso são todas, é uma consequência. Mas porquê este negócio e não outro qualquer? Muitos dizem: é do que eu percebo, é do que eu sei fazer. Isso não chega principalmente para os dias maus, para os dias de crise, para uma equipa que se vai juntar a nós e que se calhar não tem esse lucro no final, não é? Tem o salário, mas para isso, porque é que não está a receber um salário numa outra empresa? E isto está muito associado lá está, à missão, que deve ter a ver com algum problema que nós vamos resolver aos nossos clientes. Qual é esse problema? Porque é que eles me vão escolher a mim e não a um concorrente? Quando isto está muito amarrado, muito bem definido, isso ajuda-nos a perceber, a motivar, e principalmente nesses dias mais difíceis, em momentos de crise. Ajuda-nos a definir objetivos, a tomar melhores decisões, a escolher o perfil certo para a nossa empresa. Quem não gosta tanto deste modelo muito tradicional, eu pessoalmente costumo aconselhar os dois, que é este outro modelo mais recente, que se ouviu falar de um senhor chamado Simon Sinek, que fala deste círculo de ouro. Aqui está em inglês, no centro está o porquê, a seguir o como, e no final o círculo maior é o quê. É uma forma que ele encontrou e percebeu que aqueles que têm melhores resultados, que são excepcionais, que conseguem sobreviver a crises e prolongar-se no tempo, aquelas empresas realmente bem-sucedidas, comunicam internamente e para o cliente de dentro deste ciclo para fora. Começam do porquê para o quê. E não o contrário, que a maioria das empresas diz-nos o que é que eu vendo, como é que eu faço isto, porque é que isto é interessante, e só no final é que chega a parte do porquê. E a maioria delas não chega a esta parte, ok? A maioria das empresas não sabe porquê que existe, não sabe o propósito em termos gerais. Aqui só dando alguns exemplos, eu aconselho, se quiserem, até posso pôr no chat, se for do vosso interesse, verem o próprio fundador deste círculo de ouro em ação. Alguns até acredito que já conheçam, chama-se Simon Sinek, e ele apercebeu-se disto e deu alguns exemplos, como por exemplo a Apple. A Apple, como nós a conhecemos, ela nunca nos diz numa publicidade ou na forma como comunica. Nós vendemos computadores, que é o quê, que são feitos com um design bonito e de uma forma intuitiva, que é o como, e fica por aí, né? sem um porquê. O que a Apple nos diz é: nós aqui acreditamos
na importância de desafiar o status quo. Como é que nós o fazemos? Os nossos produtos têm um design bonito e intuitivo. E no final, no quê, eles muitas vezes nem dizem, porque não interessa, porque não é só computadores, eles têm também telemóveis, tablets, dispositivos de música. Para outras marcas, para nós é estranho, não é? Alguém que tem um computador da Dell, ou a Dell, não sei se ainda existe, mas é um computador da Toshiba, é estranho se de repente aparecer um telefone, um celular da Toshiba. Enquanto que na Apple, para nós isso não é estranho, nós confiamos, há uma confiança. E é precisamente porque nós acreditamos naquilo que eles acreditam. Eles comunicam aquilo que acreditam. E nós vendemos aquilo em que nós acreditamos e não o produto em si. Por isso é que há uma afinidade, há uma emoção ligada a isto. Então é muito importante nós mantermos o porquê, não só para vendermos mais, mas para conseguirmos também manter essa gasolina nos dias mais difíceis em nós e na nossa equipa. Ou seja, tem que ser uma coisa que está muito presente em quem fundou a empresa e que tem que ser partilhado com a própria equipa. A segunda dica é: seja resiliente. A resiliência é definida normalmente como a capacidade de recuperar das adversidades da vida. Então, eu gosto de trazer metáforas e trago com os amortecedores. Eu não sei se no Brasil também se diz amortecedores de um carro, mas supostamente é aquilo que nos impede de sentir os buracos da estrada, não é? Torna o carro mais confortável. Então, quanto melhores forem esses amortecedores, menos nós vamos sentir os buracos na estrada. E se transpusermos isto para a nossa vida, os buracos na estrada são as adversidades, né? E os amortecedores é a resiliência que nós podemos trabalhar e melhorá-la para sentirmos cada vez menos, para eles não nos impedirem de continuarmos a agir e de continuarmos a seguir o nosso propósito que veio da dica anterior. Outra metáfora é que o pinguim sempre em pé. A gente conhece estes bonecos que nós podemos dar murros, podemos deitá-los e eles voltam sempre à forma original, voltam sempre a estar de pé em um segundo, em menos de um segundo. Eles não nos dão tempo, ou seja, aqui eu gostei muito desta metáfora no sentido de quase nem se nota que ele esteve deitado. É uma resiliência tão grande que é imediata a forma como ele volta a estar de pé e não interessa se nós o deitamos 10, 15, 20 vezes. Ele volta sempre a estar de pé. Isto é resiliência. E agora vocês perguntam: ok, Margarida, isso é muito bonito, mas como é que eu posso desenvolver isso? A resiliência é também um bocadinho uma perspectiva, como é que nós vemos a vida, como é que nós olhamos para as adversidades que nos aparecem ao longo do tempo. E então para isso eu trago uma outra metáfora, gostava que fizessem este exercício comigo, que era: imaginem que são um engenheiro civil, ok? Toda a gente a imaginar que é um engenheiro civil. E alguém contrata para ajudar a criar uma estrada que vai unir duas cidades. Só que essa estrada tem um pântano, uma floresta e uma montanha. Vocês acreditam que o engenheiro civil fica chateado ou vai impedi-lo de trabalhar melhor por existir um pântano, uma floresta ou uma montanha no lugar onde ele quer construir essa estrada? Claro que não. O trabalho dele é precisamente esse, é precisamente perceber se vai contornar o objetivo, a adversidade, né? Se vai fazer uma ponte por causa do pântano, se vai fazer um túnel para passar através da montanha, se vai fazer a estrada a subir a montanha. O trabalho dele é perceber como é que ele contorna, passa através dessas adversidades, mas constrói a estrada de qualquer forma. E para ele, se calhar, até é mais desafiante, até sabe que vai aprender mais com este trabalho, até gosta do facto de aparecerem estes problemas na construção da estrada. Então, é esta a metáfora, não é? A estrada é o caminho que nós somos os únicos que podemos construir e somos os únicos que temos a responsabilidade de torná-lo uma vida feliz, alegre e com propósito. Eu volto sempre à dica 1, que para mim continua a ser a mais importante. Ou seja, é no sentido de nos afastarmos. Para sermos resilientes é uma forma de olharmos para as adversidades
separada de nós, separada das possíveis consequências daquilo que nós estamos a ver na nossa realidade neste momento. Olharmos de uma forma mais objetiva, mais distanciada. Se há a perguntarmos como é que eu posso aprender com esta diversidade. Eu ouvi aqui exemplos bonitos durante a reunião, nas apresentações, de negócios que estavam dependentes do contacto físico, mas que já estão a magicar numa forma de em 2021 recuperarem isso, terem projetos diferentes, uma forma de contornarmos isto tudo que está a acontecer. Isso é resiliência. Já temos aqui na sala muita gente com um bom nível disso. E aqui a minha dica é para vos ajudar a manter ou até aumentar esse nível de resiliência. Depois, assumir responsabilidade. Nós temos muita tendência a vitimizar-nos, principalmente nesta situação em que é geral, está toda a gente a passar pelo mesmo. Claro que uns negócios são mais afetados por outros, sem dúvida nenhuma, mas há muita tendência a ficarmos parados, sem agirmos, porque acreditamos que não há nada a fazer, não temos hipótese, não é? E então temos que assumir essa responsabilidade, lembrar-nos sempre o que é que o engenheiro civil fazia aqui. Ok, ele olhava com distância, o que é que eu posso fazer para contornar este objetivo de alguma forma. Sempre a saber que ele vai ser o responsável por aquela estrada. É ele que vai ter que responder se a estrada estiver mal construída de alguma forma. Ele sabe que ele é o responsável, mas ele não vê os obstáculos como algo negativo, obrigatoriamente. E chegamos à terceira dica, que é monte uma equipa com mentalidade de crescimento. O que é isto de mentalidade de crescimento? Esta senhora que vocês veem aqui em baixo, chama-se Carol Dweck, também quem tiver interesse pode investigar. Fez uma investigação, já lançou um livro, sobre a mentalidade de crescimento. Ela descobriu com alunos que a forma como nós acreditamos que podemos ou não desenvolver uma capacidade é um fator predominante para percebermos se vamos ou não evoluir nessa capacidade específica. Eu explico. Primeiro, vamos perceber o que é a mentalidade fixa. E aqui importa também dizer que todos temos a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Numas coisas temos mentalidade fixa, para outras temos mentalidade de crescimento. Aqui eu trago-vos para termos noção disso e termos consciência e tentarmos transferir aos poucos tudo aquilo que identificamos que temos mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento. É mais fácil falar do que fazer, ok? Então, quando nós estamos numa mentalidade fixa, é quando nós acreditamos que uma certa capacidade é inata, ou seja, que nasce connosco. Isto é muito comum, por exemplo, para a criatividade. Ouvimos muitas pessoas a dizerem assim, aquela pessoa é criativa, eu não. Falam como se fosse impossível trabalharmos e tornarmos, ao longo do tempo, mais criativos. Ouve-se também muito para quem diz, eu só o meu pai não sou bom em matemática, né? Culpam os genes e por conta disso preferem manter-se acreditar nisso do que acreditar que poderiam melhorar ao longo do tempo. Então, quando nós temos esta crença de que não há nada a fazer, que eu tenho este nível de sabedoria de matemática, este nível de criatividade e toda a vida se vai manter neste nível. O que é que acontece? Sempre que eu falho, a falha é vista como um problema. Porquê? Porque é permanente. Então, se falhei, cheguei àquele nível, tentei fazer um exercício mais difícil de matemática, tentei fazer alguma coisa que exigia um pouco mais de criatividade e não consegui, então eu vou acreditar que sempre que tentar atingir aquele nível, eu não vou conseguir. E por isso eu vou preferir sempre aplicar pouco esforço. Porquê? Porque aí eu tenho outra desculpa. Não sou eu que não sei. Eu é que não tentei assim tanto. Identificam-se? E depois, preferimos as tarefas mais fáceis, não é? Preferimos, sempre que sabemos que estamos nessa capacidade, prefiro tentar fazer os exercícios que eu já sei, até aquele nível que eu já sei. E então, sempre que nos aparece um obstáculo, sempre que é preciso um esforço extra, nós desistimos. Porque acreditamos que não conseguimos passar daquele nível.
preferimos desistir, virar as costas a essa capacidade. E por isso, o feedback, sempre que alguém, por mais que tenha a melhor das intenções de nos ajudar a evoluir, sempre que alguém nos dá um feedback, nós olhamos para aquilo como um ataque pessoal. Porquê? Porque como é permanente, como é algo que nós acreditamos que não podemos evoluir, é um rótulo que a pessoa nos está a pôr. Está-nos a dizer, tu és isto, tu não és bom a fazer isto. E como nós não acreditamos que podemos ser melhores, aquilo é muito grave para nós, é mal visto, nós não gostamos de ouvir. Fugimos até ao feedback. Por isso, obviamente, quando temos esta mentalidade, a probabilidade de assumirmos riscos é muito baixa. E o foco principal é em objetivos mensuráveis, ou seja, para uns alunos uma certa nota, quero ter 18, aí é de 0 a 10, não é? Quero ter 10 ou 9 nesta matéria, ou quero ter aquele cargo na empresa, aquele carro, aquela casa, é uma coisa muito específica, muito fácil de mensurar. E agora vamos perceber como é que nós somos quando temos a mentalidade de crescimento. Ok? Então, ao contrário, como eu já estava a falar, é quando nós acreditamos que essa capacidade pode ser melhorada com o tempo e a prática. Aqui até, como um exemplo, dá para perceber quando queremos aprender um certo instrumento musical. É mais normal nós percebermos que é difícil no início, mas que se formos praticando, vamos sentindo a melhoria. Por exemplo, a prática de exercício físico também é natural. Naturalmente, a maioria das pessoas tem uma mentalidade de crescimento, porque sai para correr, pode demorar 1 hora para correr, cá estou a dizer agora números absurdos, mas para correr 3 km, e se continuar a treinar ao longo do tempo vai demorar a mesma hora, vai correr 9 km. Eu não sei se estes números são absurdos, ok? Porque eu não corro. Mas entendem o que eu quero dizer, é uma coisa que toda a gente entende, que com o tempo e a prática consegue melhorar, ou a maioria das pessoas. Então a falha aqui já não é vista como um problema, é vista como uma oportunidade para melhorar. Sempre que eu vejo que aconteceu alguma coisa, eu vou tomar atenção para da próxima vez isso não acontecer. E então até prefiro as tarefas difíceis, eu quero desafios, porque sei que isso me vai permitir crescer mais, a uma velocidade se calhar maior, porque eu não tenho problemas em aplicar muito esforço, que eu sei que isso vai ter eu vou ter de volta a aprendizagem que isso me vai trazer. Aqui o feedback também já é visto como uma oportunidade. Normalmente quando estamos com esta capacidade, com esta mentalidade, nós até vamos pedir, vamos em busca dele, falamos com os nossos colegas de trabalho, com os nossos chefes, com amigos até, em termos pessoais, vamos fazendo perguntas para as pessoas nos ajudarem a evoluir constantemente. Assim, os obstáculos também são vistos da mesma forma, não é? Está aqui alguma coisa que eu tenho que passar por cima e quando eu chegar ao lado de lá, eu vou estar melhor do que aquilo do que estava antes. Então pode até dar na mesma um medo, mas é um medo prazeroso, é uma adrenalina. Então são vistos como uma oportunidade para experimentar, para resolver problemas. Os riscos criativos são aquilo que nos permitem inovar, não é? Melhorar. Aliás, toda a inovação que existe só existe quando temos esta mentalidade. A mentalidade fixa ajuda-nos a mantermos onde nós já estávamos. Todo o progresso que existe no mundo existe por causa da mentalidade de crescimento, porque alguém arriscou para inovar. E no final, o foco não é naquela nota, naquela casa, naquele cargo, naquele carro. O foco é na melhoria contínua. É chegar à noite e saber que eu hoje sou melhor do que aquilo que fui ontem. Eu pus um esforço extra. E quando digo um esforço extra, nem sempre, não quer dizer a pessoa está constantemente cansada, trabalhar 12 horas por dia, às vezes é necessário, mas não é necessariamente isso. É ir em busca de o que é que me está a faltar, o que é que eu posso melhorar aqui, o que é que, não é? Ir em busca de um feedback e garantir que se trabalha nesse sentido de evolução.
Então, como podem perceber, este é um dos fatores que determinam se nós crescemos ou não nas nossas capacidades. Ok? E então, para vos ajudar também, principalmente para quem tem equipa, em termos práticos, como é que nós fazemos com que alguém deixe de ter a mentalidade fixa para passar a ter a mentalidade de crescimento? Já em nós próprios não é fácil, quanto mais influenciar os outros. Não basta mostrar, não é? Vou-vos mostrar este vídeo do YouTube, que existe, podem pesquisá-lo, e também faz alguma diferença com a senhora que fez este estudo da mentalidade de crescimento. No entanto, eu trago aqui algumas dicas práticas que podem aplicar desde já e que ao longo do tempo, vai demorar, mas vai-vos ajudar a que a vossa equipa tenha também esta mentalidade. A primeira é usar a expressão ainda não, em vez de não conseguiste. A palavra ainda faz toda a diferença. Porquê? Porque está a mostrar que eu acredito que tu consegues, com o tempo e a prática. Estou a dar um feedback à minha equipa e estou a dizer, não, em vez de dizer não conseguiste fazer isto, ainda não conseguiste. Falta-te aqui isto para chegares lá. É também importante dizer que eu acredito que vais chegar lá. Valorizar e elogiar o esforço em vez da inteligência. Atenção, isto serve para a equipa, mas também para quem tem filhos, podem ir já aplicando, que a criança cresce logo com a mentalidade de crescimento e depois ninguém o para. Ou seja, em vez de valorizarmos, ai que bom que tiraste esta nota, filho, ou em que bom para o meu funcionário conseguiste este resultado, dizer assim, eu vi que houve um esforço. Porque muitas vezes o resultado não vem logo, pelo menos. Mas é importante a pessoa perceber que o esforço pode ter valido a pena. Nem sempre trouxe o resultado de imediato, a nota ou vendas, o que for, a qualidade do que é entregue, mas ao longo do tempo, se o esforço for consistente, o resultado vai chegar. Nós, como líderes ou como pais, estamos aqui para ir mostrando isso, ir valorizando. Ok, não tiraste aquela nota, mas mereces na mesma um brinquedo extra, ou no caso de um funcionário, não chegaste àquele resultado, mas pelo menos dizer assim, mas eu vi que tu te esforçaste e eu sei que se continuares nesse caminho, o resultado vai aparecer. Criar um ambiente que aceita erros e falhas, isto é dos mais difíceis. Por isso é que a maioria dos meus clientes, uma das grandes dificuldades é delegar, porque não se confia, não é? E não se confia porque sabe que esta probabilidade da pessoa errar. Deixem errar. Como é que vocês aprenderam? Como é que vocês sabem fazer aquilo que sabem fazer hoje? Porque erraram. Claro que há erros grandes que exigem a nossa supervisão, nada nos impede de fazer uma supervisão aos nossos funcionários para garantir que não é um erro que vai ter uma consequência muito grande, mas uma pequena consequência e deixar que as coisas aconteçam é importante, porque senão as pessoas não vão arriscar, não vão falar, muitos nem contam coisas que já fizeram erradas aos próprios líderes, por medo, enquanto que se for criado este ambiente, às vezes até a contarem próprias histórias pessoais de há uns anos atrás, eu achava que isto era assim, eu fiz isto, para além de estarmos a dar já logo uma lição, não é? Uma aprendizagem por uma história passada, estamos a mostrar que sabemos que é normal as pessoas errarem. Incentivar, isto está muito ligado ao anterior, a coragem de assumir riscos, pode também vir de uma história, pode também ser através do exemplo, olhem, eu vou fazer isto e eu não sei o que é que vai dar, é um risco. Mas comunicar com a equipa e dizer, até perguntar o que é que vocês acham, mas dizer, eu sei que é um risco, mas eu tenho que arriscar e assim ajudarmos a que eles também arrisquem no futuro. Incentivar a partilha de aprendizagens, ou seja, que sempre que alguém nos vem com um problema ou com alguma coisa que aconteceu ou com alguma falha ou erro que fez, de perguntarmos, podemos partilhar isto com o resto da equipa? Porque reparem, a curva de aprendizagem vai ser muito maior, vai ser acelerada completamente, porque não estou a aprender só com os meus erros, mas com os erros dos meus colegas. E sempre que isso puder ser partilhado em equipa, é interessante para percebermos não só que os outros também erram, mas para aprendermos com os erros deles. Contratar internamente, ou seja, abre uma vaga
antes de abrir para o público, abrir para a própria equipa. Para muitos isto pode parecer estranho, mas depois vou ter que abrir outra, porque aquela pessoa vai sair dali. Esta rotatividade, esta flexibilidade permite-nos o quê? Mostrar que para nós não é só o currículo da pessoa que é importante. É que nós mostramos que acreditamos que aquela pessoa pode não ter neste momento o currículo perfeito para aquela vaga, mas se nós acreditamos que tem o perfil e que pode aprender essas skills necessárias para essa vaga. Cada vez menos as skills técnicas são assim tão importantes, porque tudo muda muito rápido, então as pessoas conseguem aprender, depende, claro, do trabalho, e a experiência continua a ser importante, mas o facto de nós abrirmos internamente uma vaga mostra que, para mim, é mais importante o perfil, ou seja, se a pessoa está interessada a aprender ou não. E, por fim, mostrar que somos alguém a quem se pode recorrer, que estamos abertos para ajudar, e em vez daquele líder já antigo, para mim, né, pelo menos, autoritário, que está preocupado em manter uma imagem forte, que nada o abala e que há uma distância que não permita que ninguém peça ajuda. O líder está ali para servir. Para muita gente isto não é bem assim, mas o líder serve a equipa, o líder ajuda, cria outros líderes e não necessariamente seguidores. O verdadeiro líder é esse, que está ali disposto a ajudar, está a ajudar com que as outras pessoas cumpram os resultados que se comprometeram. Eu conheço um CEO, meu amigo, que me diz: eu prefiro contratar alguém que sabe pouco, mas está disposto a aprender, do que contratar alguém que já sabe muito, mas que não está disposto a aprender. Muito cuidado com pessoas com um bom currículo, muita experiência, mas que depois não se querem adaptar à forma de trabalhar da vossa empresa, pode criar maiores problemas do que alguém que não tem currículo assim tão interessante, mas que tem esta mentalidade e que está sempre disposto a adaptar-se ao que está a acontecer. Quarta dica: comuniquem com a vossa equipa, principalmente nestes tempos de crise, é muito importante. De forma o mais aberta e transparente possível. Há problemas na empresa, as pessoas estão com medo de serem despedidas, abram essa possibilidade. Olhem, estamos assim, estamos com estes problemas e até podem vir sugestões dos funcionários, ok? Mais para a frente eu vou falar disto. É muito importante porque se as pessoas percebem que ninguém está a dizer nada, começam facilmente a magicar e podem inventar mesmo na cabeça delas uma outra história e começam a desanimar, não sentem que é um grupo que está unido para conquistar um certo resultado. Há uma separação entre a liderança e a equipa quando esta comunicação não acontece. E, por favor, eu estou a dizer falem, mas estou a dizer ao mesmo tempo não deem discursos motivacionais vazios, aquela coisa de vamos conseguir sem um propósito associado, ou de repente uma mudança muito grande do que era antes para o que se é agora, para o tipo de discurso que se faz. A pessoa pode ter o efeito inverso, porque a pessoa pode sentir que está a ser meio que manipulada só para continuar a trabalhar ou até para dar um esforço extra, sem sentir que tem um retorno por isso. Quando as pessoas não vestem a camisola, depois sentem esse tipo de manipulação e o efeito é o oposto. As pessoas começam a trabalhar contra a nossa empresa em vez de ser a favor. Então é muito importante nós comunicarmos. Há um documento que está acessível a todos. Os americanos nisso são generosos, vamos dizer isso, qualquer pessoa tem acesso a esse manual de comunicação em tempos de crise. Claro que estamos a falar de uma coisa mais, sei lá, terremotos, aqui no caso da pandemia, tanto desastres naturais quanto provocados pelo homem. E eles dizem sempre: sejam os primeiros a falar, porque as pessoas vão acreditar na primeira, mais da primeira coisa que ouvirem do que na segunda, que o estranho possa parecer. Sejam credíveis e estejam certos.
são 3 dos 6 princípios que eles têm para comunicar em tempo de crise. Isto é muito importante, ou seja, as pessoas nessa situação ficam à espera que alguém lhes diga alguma coisa. Tem que ser a liderança de uma empresa a dizer alguma coisa e ser o mais rápido possível, porque senão eles vão ouvir outras coisas de outras pessoas e tendem a acreditar mais na primeira coisa que ouviram. Sejam credíveis, é neste sentido de não ser um discurso motivacional vazio, de sermos verdadeiros e estejam certos, é no sentido de procurar também sermos claros de nós só sabemos isto, né? De não ocultarmos que não sabemos o total, sermos vulneráveis e também dizermos, olha, só sabemos até aqui, para já, este é o nosso plano, estas são as ações, é isto que vai acontecer. Sermos claros, as pessoas sentem-se mais seguras, por piores que sejam estas decisões, se souberem. O quinto é proteger os seus funcionários. Eu acredito que, como nós estamos aqui a fazer uma reunião online, né, no sentido de nós não somos propriamente funcionários, somos membros do Recomendo, mas foi uma preocupação do Recomendo, ok, que claro, a cumprir leis que estão a ser, que cada país tem as suas, mas que a maioria vai de encontro a não haver pessoas juntas, né, que não seja do mesmo agregado familiar, mas é nesse sentido, ou seja, primeiro está a saúde. E depois, se calhar está um pouco forte, em termos monetários, se for preciso. Há pessoas que se esquecem que para uma empresa sobreviver é preciso funcionários. Mas eu tive uma quebra muito grande, eu tenho que despedir alguém. Ok. Mas não seria muito melhor se nós nos pedíssemos a ajuda dos funcionários para encontrarmos uma solução? Há, por exemplo, o exemplo de haver alguma solidariedade, ou seja, numa empresa em que há pessoas que ganham muito pouco e pessoas que até ganham benzinho, se calhar, em vez de despedir alguém, cortar nos salários e que o corte seja maior naqueles que ganham mais, imaginemos 10% nos salários das pessoas que ganham menos e 15% a 20% no salário das pessoas que ganham mais durante 6 meses. Porque as pessoas preferem isto do que serem despedidas ou do que alguém seja despedido. E às vezes também é necessário, lá está, este sacrifício, quando eu digo voluntário, porque há muitos líderes que histórias verdadeiras desta crise e de outras crises, de pessoas que se mostraram vulneráveis e a coisa aconteceu milagrosamente. Ou seja, pessoas que disseram, eu não sei como é que eu posso salvar esta empresa sem despedir pessoas, e em vez de isso ficar um segredo a 7 chaves dentro da liderança, foi passado a todos os funcionários. E eles próprios criaram este esforço voluntário, coletivo. Houve empresas que disseram assim, ok, vocês vão ter todos um mês de férias não remunerado. E que vocês podem decidir, então, em qual das semanas é que tiram. Podem ser todas juntas, todas separadas, como quiserem. E voluntariamente houve pessoas que sabiam que outras necessitavam, por questões familiares, posses, o que for, que disseram, eu tiro 5 semanas ou 6 semanas para aquela pessoa tirar só 2 ou 3. Okay? Nós às vezes não acreditamos nessa bondade, pensamos nos nossos funcionários como os vemos no dia a dia e achamos, isso mesmo funciona, mas podemos nos surpreender se pusermos o problema para as equipas, se não ficarmos só nós com esse fardo. Há mesmo muitos bons exemplos e normalmente estas empresas passam por esta fase e ainda isto une a equipa muito mais. Por isso é que eu digo sobreviver e prosperar. Estes meses ou este tempo em que as pessoas tiveram esse esforço extra e houve ali uns que se voluntariaram para ajudar os outros, a seguir a empresa dispara. Quando o mercado permite, a empresa está unida de tal forma, as pessoas sentem tanto que fazem parte de uma família que só querem contribuir, só querem agradecer aquilo que foi feito por elas, porque sabiam que se calhar noutro lugar teriam sido despedidas e depois essas empresas tornam-se melhores pós-crise do que eram antes. Este é o sexto, porque eu acredito que muita gente esteja
com uma equipa em trabalho remoto. E às vezes, então quis deixar algumas dicas de como é que pode ser melhor, sem se perder, não é, este contacto que o dia-a-dia permitia. Aqueles que já faziam uns a uns, ou seja, aquelas reuniões de um para um com a sua equipa, é para continuar a fazê-lo e, se puder, até aumentar a frequência e fazer mais curtos. Todos nós que temos alguma experiência online sabemos que coisas muito longas online fica amassador, reuniões muito grandes, a pessoa deixa de prestar atenção. Então, se calhar, fazer mais vezes, imaginemos que era uma vez por mês, passa a ser 2 vezes por mês, mas uma coisa mais curta. As conversas, para substituirmos aquela conversa de café, na copa, do dia-a-dia, normais, seria um pouquinho antes da reunião começar, quando ainda não chegou toda a gente, como fazemos aqui, não recomendo, não é? Não é igual àquele nosso café da manhã, mas ajuda-nos a irmos falando sobre a nossa vida pessoal, a criarmos laços e a manter a conexão. Ser empático, ou seja, perceber que as pessoas ainda se estão a adaptar, que às vezes se a turma, eu não sei como é que está no Brasil, aqui em Portugal, se há um caso de Covid alguém numa escola, a turma inteira que convive com esse aluno vai para casa, ou seja, temos muita gente que está a trabalhar em casa e que de repente tem que cuidar do filho ao mesmo tempo. E como líder, ok, que a pessoa tem que entregar o resultado na mesma, mas compreendermos que se calhar não vai ser a hora normal, se calhar não vais conseguir estar naquela reunião ou noutra, mas que a pessoa vai arranjar uma forma de entregar o resultado de qualquer forma. As reuniões que seriam presenciais, ser feito com vídeo, como nós estamos aqui com as câmaras, faz toda a diferença nós vermos a cara uns dos outros e não só a voz. Às vezes há reuniões rápidas que acho que seria uma coisa que na forma presencial era só olhar para o lado, olha, resolve-me esta pergunta, olha, podemos reunir aqui um bocadinho. Acho que não tem problema ter uma chamada telefónica ou uma chamada como esta sem câmara. Aquilo que seria presencial, sempre que puderem pedir para as pessoas ligarem as câmaras, acho que pode fazer diferença para ainda nos reconhecermos, ainda nos lembrarmos da cara uns dos outros, porque depois quando nos encontramos tem que ser sempre com a máscara, parece que já nem sabemos como é que somos. E depois, ajudar os funcionários a criarem uma rotina. As pessoas podem, muita gente nota que trabalha mais horas e as empresas ficam muito contentes para as pessoas trabalharem mais horas, mas atenção que isso não é sinónimo de maior produtividade. Muito provavelmente é sinónimo de menor produtividade. Com muitas horas sentadas, é o mesmo espaço onde vivem, é o mesmo espaço onde trabalham, e deixam de distinguir isso. Então preferem, para acabar as coisas, ficar mais tempo sentado no computador, deve haver uma média entre 10 a 12 horas em vez das normais 8. Agora o importante é o resultado, não é as horas que a pessoa fica sentada, então é importante ajudar nesse sentido. E para isso eu tenho aqui uns 3 pontinhos de uma checklist, que seria definir um espaço físico que é o espaço de trabalho, ok, é aqui que eu trabalho e não temos que estar a desmontar ao final do dia, mas ser aquela área, só vou para ali quando vou trabalhar, para tentarmos ter uma separação. Criar um ritual, 5, 10, no máximo 20 minutos, para iniciar e fechar o dia de trabalho, para podermos desligar, não é? Antes era quando entrávamos no carro, ou no metro, ou no ônibus, mas quando íamos no caminho para casa é que vamos aos poucos a desligar, não é? Às vezes a nossa mente ainda está ali a trabalhar e no momento em que entramos em casa é que efetivamente para a maioria de nós estamos completamente desligados do trabalho. Isso é importante mesmo para quem está em teletrabalho, já não tem esse tempo, esse momento, essa viagem. Então, criar um ritual, pode ser ouvir uma música, ler um livro, para quem gosta de meditar, há várias formas, alguma coisa para começar e fechar, pensar, ok, agora o meu dia de trabalho acabou, já me posso dedicar à família, à casa, ao que eu quiser, aos hobbies. Por fim, definir momentos de pausa para saírem da frente do ecrã. Há uma aplicaçãozinha, um sitezinho, chama-se Tomato Timer. Nós podemos definir qual é o nosso tempo de trabalho e depois ele obriga-nos a pita mesmo para irmos fazer uma pausa, que pode ser uma pausa grande ou uma pequena. O ideal é esticarmos as pernas, levantarmos, irmos fazer alguma coisa. Há quem
pego no instrumento musical e fico ali 5 minutos, 15, não é preciso uma pausa assim tão grande, e tomar um café, preparar um chá, alguma coisa para a nossa cabeça refrescar e voltar à ação quando nos voltarmos a sentar. Isso faz toda a diferença na produtividade de qualquer um de nós. E por fim, eu só queria fechar com esta expressão que aparece muitas vezes, acho que é conhecida, espero que também seja no Brasil, em Portugal é muito conhecida, mar calmo nunca fez bom marinheiro. E a primeira vez que eu vi isto, eu associei muito àquela expressão que agora ouvimos muito, não é? Ou aquele arco-íris a dizer vai ficar tudo bem. Que eu não tenho nada contra isso, como coach, óbvio que sou a favor das afirmações positivas, mas algumas parecem-me vazias de ação, que nos conduzem à inação. Tal como essa do vai ficar tudo bem, a mim parece-me um pouco que é, pronto, vai ficar tudo bem, então eu espero aqui um bocadinho que fique tudo bem. Não é? E aqui, quando eu li a primeiro Mar Calmo Nunca Fez Bom Marinheiro, interpretei dessa forma, porque interpretei, ok, quando o mar voltar a estar calmo, não é? Quando esta tormenta passar, vamos ser todos bons marinheiros. Mas eu não acredito muito nisso. Eu acredito e voltei a lê-la e percebi que pode ser interpretada de outra forma, que é, quando há uma tormenta, uns no final vão se ter tornado bons marinheiros, mas outros vão ser engolidos pelas ondas. Estas dicas que eu passei acima são aquelas que eu acredito que podem ajudar um marinheiro mediano a tornar-se um bom marinheiro e a sair desta tormenta por cima e a superar todos os obstáculos. Termino com uma frase do Abraham Lincoln que nos diz: pior do que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado.